Cultura do cancelamento. Por que será que temos prazer em destruir o outro? Olá, eu me chamo Diego Fernandes, eu sou psicólogo e psicanalista, mestre e doutorando em psicologia. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, a mais um Psique em Cheque. Para começo de conversa, hoje vamos direto ao ponto. Eu queria falar e começar a abordar a questão com um conceito assim central para a nossa conversa, que é o conceito de super-eu, contudo em Lacan. Na cultura moderna, esse super-eu não é mais aquele super-eu nos mesmos termos que foram abordados com Freud, lá no início da psicanálise, aquele super-eu repressor, aquele super-eu que diz não pode, aquele que quer inibir e coibir. Agora ele diz o seu oposto, diametralmente ao contrário. Ele diz goza, aproveita, seja você mesmo, mostre virtude, seja perfeito. Nós estamos vivendo assim sobre um mandamento muito paradoxal. Nós precisamos ser livres, felizes, autênticos, mas também, e ainda por cima, além dessas questões todas, sermos moralmente corretos. E o problema é que ninguém consegue cumprir esse ideal colocado. Mas quando alguém fracassa, sentimos então prazer em apontar o fracasso dessa pessoa. E aqui é que surge uma pergunta, na minha avaliação, muito importante. Por que o erro do outro traz tanta satisfação para nós? Nós temos que, talvez, começar a pensar, esboçar uma resposta, quando nós começarmos a entender que o cancelamento é, na verdade, um sintoma social. Ele é um sintoma que denuncia o tempo de como os laços sociais funcionam hoje. Ele revela algo estrutural, ou seja, que nós não suportamos no outro aquilo que nós não suportamos em nós mesmos. O sujeito contemporâneo, vamos assim dizer, ele busca uma certa pureza, uma certa consistência e uma coerência total. Contudo, Lacan vai nos lembrar do quê? Que o ser humano é um sujeito dividido, atravessado por contradições e desejos inconscientes, ou seja, não é tudo que eu penso que eu tenho coerência com isso que eu penso. Eu sou onde não penso e penso onde não sou. Então, quando o outro erra, ele mostra muitas vezes aquilo que queremos negar em nós, a nossa própria falha, a nossa própria falta. E nesse momento, quando essa falta em nós é denunciada, outra pergunta pode ser enunciada. Será que nós odiamos o outro ou odiamos a ver a nossa própria falta refletida nesse outro? E isso é muito importante para nós começarmos a entender o que é meu naquilo que eu aponto e o que de fato é somente do outro. Porque para Lacan, o ódio muitas vezes nasce de uma identificação que a gente tem. O outro se torna insuportável justamente porque parece muito conosco. No fundo, o que nós odiamos no outro é aquilo que não aceitamos em nós mesmos. E essa lógica é a lógica propriamente dita do gozo. Há um certo prazer no ódio, prazer em atacar, prazer em ocupar o lugar de quem julga. Prazer que no sentido de algo que excede, entende? É um excesso. E ao cancelar alguém, sentimos então uma satisfação moralista, como se nos purificássemos ao eliminar o pecador, entende? Eu elimino o pecador e assim eu me purifico dos meus próprios pecados. Mas esse prazer tem um preço. Quanto mais cancelamos, mais vamos nos tornando o quê? Reféns desse mesmo super-eu cruel que exige essa pureza impossível de ser atingida. E aqui uma outra questão tem que ser levantada. Será que o cancelamento realmente liberta, produz libertação, ou ele está produzindo o seu oposto? Ou seja, ele aprisiona ainda mais o sujeito dentro de uma lógica de cobrança de si mesmo. E aqui entra o papel das redes sociais nesse jogo. Porque nas redes sociais, esse mecanismo ele vai se intensificar. O algoritmo vai premiar o quê? Quanto mais ódio, melhor. Ele amplifica a indignação, cria comunidades, vamos assim dizer, de gozo.
desse satisfação transmitida um entre o outro. E todos agora repetem o mesmo discurso, como uma espécie de rebanho digital apontando o dedo e exigindo punição para o outro. Lacan talvez chamaria isso aqui de discurso do mestre moderno. Um discurso que organiza o laço social não mais pela escuta, mas pela ordem e pelo julgamento. O sujeito, assim, em vez de falar, ele apenas repete, ele apenas mimetiza um discurso. Em vez de pensar, ele vai seguindo comandos. E esses comandos são entregues pelo quê? Pelo algoritmo que entrega cada vez mais cancelamento. Assim, a cultura do cancelamento, se é que a gente pode chamar de cultura, né, não nasce apenas de moral, mas nasce de uma estrutura discursiva que vem reforçando cada vez mais a alienação. O sujeito fala, mas não sabe do que está falando. Ele julga, mas não sabe nem por quê. Ele apenas replica algo porque foi dito a ele que assim tem que ser. E isso vai nos levando aqui para um paradoxo fundamental, que é o paradoxo do cancelamento, que seria de uma espécie do sujeito ir se alienando a si próprio. Aqui tem um paradoxo dentro desse campo. Quando nós cancelamos, nós acreditamos em alguma medida que estamos sendo justos, críticos, muito conscientes do que estamos fazendo. Mas em muitos casos, na verdade, nós estamos apenas reforçando a lógica que nos oprime. O super-eu, essa voz assim que exige essa perfeição, torna-se cada vez mais imperioso dentro de nós. E o sujeito, em vez de se libertar ou pensar que está se libertando, ele vai se alienando cada vez mais. Porque continua preso no desejo do outro, no olhar coletivo, que julga e condena as pessoas. Isso aqui não significa que o outro não tenha, de fato, erros, mas isso está muitas vezes dizendo sobre nós. E o cancelamento, então, ele não é só uma ação assim sobre o outro propriamente dito, sobre os erros do outro. É um ato que retorna sobre nós mesmos, ele volta sobre nós mesmos. Somos muitas vezes, então, vítimas e algozes ao mesmo tempo. Na mesma hora que eu quero eliminar o outro, isso está se voltando e eu vou me eliminando na alienação. E talvez aqui a pergunta que vai restar para nós é se o cancelamento é gozo. Como podemos, então, sair desse ciclo? Porque vai caindo, o gozo tem o quê? Daquele processo de compulsão à repetição, abordado lá no Freud. O que nós podemos, então, aprender aqui com Lacan, para sair dessa lógica, vamos assim dizer? Ele nos ensina que o ódio ao outro, né, vai nascer do ódio à nossa própria falta. Queremos eliminar, muitas vezes, no outro, aquilo que não suportamos reconhecer em nós próprios. Por isso, assim, gente, a ideia do cancelamento não é necessariamente justiça. Muitas vezes se trata de gozo. É um gozo cruel que alimenta o super-eu e sufoca a possibilidade de escuta e transformação. Nesse sentido, talvez o caminho não esteja em cancelar quem eu não concorde, ou que tenha falhas e faltas que eu reconheço, mas talvez é escutar, e escutar o que o outro desperta em nós mesmos, entende? A questão é eu começar a perceber o que tem meu naquilo, porque é nesse desconforto frente ao outro, frente a essa falta do outro que eu quero tanto eliminar, que algo pode se deslocar, que algo pode ser modificado. E eu deixo aqui para vocês que chegaram até aqui, né, até esse momento, uma pequena pergunta assim. Será que o verdadeiro ato ético é calar o outro? Ou escutar o que nele revela a nossa própria verdade? Diga aqui nos comentários, eu quero ouvir vocês. Claro, se até lá vocês não me cancelarem. Valeu!